Hoje nós vamos dar continuidade e encerrar o assunto sobre as criaturas espirituais. Hoje nós veremos os anjos decaídos e o maioral dos demônios. Os irmãos que trouxeram o seu livro, Declaração de Fé, nós vamos estar estudando as páginas 89 e página 90. A partir da semana que vem, nós já estaremos em outro assunto. Hoje nós vamos encerrar o assunto dos anjos, Cremos, professamos e ensinamos que os anjos são uma ordem sobrenatural de seres celestiais criados por Deus antes da fundação do mundo. A referência que nós estamos usando é Neemias, capítulo de número 9 e o verso de número 6, que nos diz assim: Tu só és Senhor, tu fizestes o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Neemias 9:6. Ou seja, tudo o que Deus criou, no céu, na terra, foi Deus quem criou, inclusive os anjos, o exército dos céus. Então, nós já vimos aqui por quem que eles foram criados, que eles são criaturas, foram criados por Deus. Nós já vimos que os anjos não devem ser adorados. Nós já vimos que existe uma hierarquia de anjos, Lá no céu existe separação, divisões, hierárquicas. Nós vimos que os anjos foram criados superiores aos homens. Eles são maiores em poder, porém eles não devem ser adorados. Também vimos que não existe anjo da guarda, Nós estudamos todos esses assuntos e hoje nós vamos concluir falando sobre os anjos decaídos, ou seja, aqueles anjos que se rebelaram contra Deus. Da mesma maneira que o homem foi criado com o livre-arbítrio, os anjos também têm o livre-arbítrio. E por eles terem o livre-arbítrio, eles também podem pecar. E foi o que aconteceu com esses anjos, eles pecaram. Só que para o homem há redenção, para os anjos não. Por que não há redenção para anjos? Porque já são seres celestiais, eles já são seres que não possuem corpo, certo? Eles são superiores aos homens. Deus também os criou com livre-arbítrio para que eles pudessem amar a Deus de forma sincera, temer a Deus de forma sincera, adorar a Deus de forma sincera. Como eles são seres superiores, não há redenção para eles. Para o homem, nós tivemos a oportunidade de redenção. E muitos não aceitam a redenção. Muitos desprezam a palavra de Deus. Muitos rejeitam a salvação. Muitos abandonam, jogam para trás a palavra de Deus, e rejeitam tão grande salvação. Os anjos não têm essa oportunidade. Os anjos não têm a oportunidade de se arrependerem. E nós temos. Além de nos arrependermos de arrependimento, nós
A Bíblia nos diz que aquele que arrepende e deixa, alcança misericórdia, alcança o favor de Deus, a misericórdia de Deus, a benevolência de Deus, a benignidade de Deus, o amor de Deus. Olha, irmãos, então para o ser humano nós temos esse privilégio, de nos arrepender e alcançar a misericórdia através de Jesus Cristo. Agora, os anjos não têm essa oportunidade que nós temos. No segundo livro de Pedro, na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2, verso 4, nos diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Conforme a palavra de Deus nos diz, na carta de Isaías, o Senhor nos fala ali que os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Da mesma maneira, quando os anjos pecaram, também houve uma divisão entre eles e o Criador. Irmãos, e não foram poucos anjos que pecaram. A Bíblia diz que foi 1/3 dos anjos. Nós até falamos a semana passada, né? Sobre essa quantidade de anjos que pecaram. E, meu irmão, eu fico imaginando esses seres que estavam ao lado de Deus, conhecendo Deus tão de perto, e ainda se rebelaram ainda contra o Senhor, ainda rejeitaram ainda o amor de Deus, porque eles desprezaram o amor de Deus quando eles tomaram a decisão de se rebelar contra Deus, porque foi uma coisa planejada, arquitetada. Não foi assim, da noite para o dia, olha, vamos tomar o lugar de Deus, né? Lúcifer fez um planejamento lá e vamos, tipo assim, vamos passar a perna em Deus, a rasteira em Deus. Não foi da noite para o dia, houve um planejamento. E aquilo ali, com certeza, deve ter sido uma coisa muito sutil, porque nós vemos até hoje a sutileza de Satanás, não é assim? Porque a Bíblia diz que Satanás enganou a Eva. Não foi isso que aconteceu? Ele foi de forma sutil. Olha, não é bem isso que Deus está dizendo. Então, Satanás ali no céu, eu também imagino que ele foi de maneira muito sutil, com uma habilidade, e foi ali e arrebanhou ali 1/3 dos anjos junto com ele. E se tem uma coisa que Satanás a única coisa que Satanás criou é o que mesmo? A mentira. A única coisa que a Bíblia diz que ele é pai da mentira. E, olha, eu imagino que o que ele deve ter falado ali não foi coisa, Ele deve ter usado uma artimanha muito grande para conduzir todos aqueles anjos junto com ele, Mas, realmente, enganar a Deus é impossível. E Deus, ele nunca é pego de surpresa. Nunca é pego de surpresa. Agora, quando esses anjos se levantaram contra Deus, Deus imediatamente limpou o céu ali, tomou eles dali e não os perdoou, mas tirou eles do céu. Tirou eles do céu. E eles foram lançados no inferno. Deus os entregou às cadeias e à escuridão. Ou seja, como Lúcifer era conhecido, anjo de luz, Deus tirou isso dele e o lançou
na escuridão, nas trevas, imediatamente. Por quê? Porque não tem como enganar a Deus, não tem como pegar Deus de surpresa, não tem como falar, olha, eu estou fazendo algo e Deus não está vendo. Não, não tem. Mesmo que o planejamento dele tenha sido de forma muito sutil, bem acobertada, não tinha como esconder de Deus. E Deus, então, pega ele ali no ato, né? E tira ali do céu, remove do céu. Judas, verso 6, diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Olha que coisa triste, né? Serem criados como seres tão maravilhosos, tão poderosos, né? Com tanta autoridade que esses seres têm, né? Com tanto poder que Deus os deu, não guardaram aquilo que Deus havia dado para eles, e Deus então os lança fora do céu, tira do lugar tão maravilhoso que eles tinham e lança eles em cadeias, em prisões, e ainda tem coisa pior para eles, né? E ainda guarda coisa pior. Não só para eles, mas a Bíblia diz assim, para o diabo e seus anjos, e todos aqueles que não foram encontrados o seu nome no livro da vida. Por isso que devemos temer ao Senhor, não é ter medo de Deus, mas ter temor, respeito por Deus, amá-lo da mesma forma que Ele nos amou, para que nós possamos um dia estarmos juntos com Ele. Apocalipse 12, e o verso número 9, nos diz assim: eles foram criados por Deus e eram originalmente bons, e assim como o ser humano, dotados de livre-arbítrio, porém sobre a direção de Satanás, eles pecaram e se rebelaram contra Deus, tornando-se maus. Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ou seja, quando os anjos foram criados, eles eram criaturas maravilhosas, boas. Porém, ao pecar, Deus não deu escolhas para eles, mas os lançou fora. Por quê? Porque a sua essência não era mais a mesma. Depois deles terem se juntado ali com Satanás, a própria essência daqueles anjos não era mais a mesma, não era mais boa, não era mais pura, não era mais sincera. E aí Deus então os remove dos seus lugares e eles são precipitados. Esses espíritos, irmãos, hoje, que outrora tudo que Deus fez era bom, não é? Quando nós vemos isso na criação, ali no relato da criação, tudo que Deus fez era muito bom, era bom. Não é? Mas, após essa luta, né, contra Deus, esses espíritos, então, ganharam alguns nomes, deixaram de ser conhecidos como anjos, e agora levam outros nomes. Eles são identificados como espíritos imundos, espíritos malignos e demônios. Tá? Atos 8, e verso de número 7, nos diz assim: pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Ou seja,
Aqueles que eram conhecidos como anjos de Deus, agora são conhecidos como espíritos imundos. Algo desprezível. Alguém quer alguma coisa imunda? Pelo contrário, né? Você despreza isso. Agora eles são conhecidos como espíritos imundos. Algo desprezível. E imundície não é só uma coisa que está suja, não. É mais do que sujo. Não é isso? É uma coisa deplorável. E esses espíritos agora, outrora criados para louvor e adoração de Deus, agora são conhecidos como espíritos imundos. Também são conhecidos como espíritos malignos. Atos 19, 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Aqui não está dizendo que as doenças todas as doenças são causadas por espíritos malignos, mas que doenças também podem ser acarretadas por espíritos malignos, né? Mas não que sejam todas as doenças provocadas, né, por espíritos malignos. Também são identificados como demônios. Lucas, capítulo de número 9 e o verso 1. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Ou seja, também são conhecidos como demônios. Demônios. Por eles não terem corpos, eles são capazes de possuir corpos humanos. Não só corpos humanos, como também de animais. De animais. Por isso que nós vemos as possessões demoníacas. Nós conhecemos isso de perto, nós já tivemos a oportunidade de presenciar e de expulsar muitos demônios. E essa autoridade não vem de nós, mas ela vem de Deus. E a Bíblia fala diversas vezes sobre possessões malignas. E nós vamos ver alguns casos. Primeiro, Lucas capítulo de número 11, versos 24 a 26, que nos diz assim: quando espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Olha que situação complicada. Por isso que quando nós expulsamos o demônio de alguém, primeira coisa que nós devemos fazer é perguntar: você quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador? Você quer tomar uma decisão agora para que não te suceda coisa pior? Porque, irmãos, às vezes nós expulsamos o demônio, a pessoa vai embora para casa, volta a praticar os mesmos atos, e aí aquele demônio que saiu, ele rodou os lugares desertos, e aí ele volta naquela mesma casinha que ele saiu. E a pessoa não tem Jesus ainda, e voltou a praticar as mesmas coisas que ele praticava. O que vai acontecer? Opa, a casa está vazia aqui, o Espírito Santo de Deus não entrou ali. Vou voltar, mas antes de voltar vou fazer o seguinte: vou convidar mais 7 amiguinhos comigo. E ele vai lá, pega mais alguns demônios piores do que ele, né? E aí o que vai acontecer com o estado daquele homem? Vai ficar pior. Então, irmão, olha, depois que você expulsar o demônio de alguém, não deixa a sua casa varrida limpa não, meu irmão.
ofereça o Espírito Santo de Deus, ofereça salvação para ele, ofereça Jesus Cristo. Fala, olha, receba Jesus agora, para que não te suceda coisa pior. Ore por aquela pessoa. Olha, você quer aceitar Jesus? Quero. Então nós vamos fazer uma oração agora. Faça uma oração junto com ela. Diga para que ela repita as palavras: eu aceito Jesus como meu Salvador. A partir de hoje eu quero servir a esse Deus que me libertou, que me curou, que me transformou. Eu aceito esse Jesus como meu Salvador. Ore, faça uma oração com ele e convide ele para vir para a igreja. E aí você vai cuidar dessa pessoa. Você vai se tornar um pai espiritual dessa pessoa, para que essa pessoa se firme nos caminhos do Senhor e para que nada de mal aconteça a ele. Outro dia eu fui, após o culto, num domingo, eu fui chamado aqui fora. E a pessoa havia tentado o suicídio, um crente desviado. E antes de orar por ele, eu fiz a seguinte pergunta para ele. Eu falei, você quer aceitar Jesus? Porque eu vou orar por você, e esses espíritos que estão te perseguindo, esses espíritos que estão aí causando toda a destruição na sua casa, vão embora. Mas você precisa tomar uma decisão de voltar para Jesus. Porque não adianta nada eu orar para você aqui agora, e esses espíritos irem embora, e você não voltar para Jesus. E a pessoa entrou o temor de Deus na vida dela. E ela falou, não, eu quero primeiro voltar para Jesus. Eu falei, então agora nós vamos orar. Fiz uma oração com ela, de entrega ao Senhor, e depois expulsamos aqueles demônios que estavam perseguindo, que estavam atormentando a mente daquele homem, e para a honra e glória do nome do Senhor, está firme com Jesus. Glória a Deus. Assim que nós devemos fazer, irmãos. Não deixar a casa vazia não, meu irmão. A Bíblia está nos ensinando aqui, olha, por quê? Porque se nós expulsarmos o demônio, mas se o Espírito Santo não entrar ali, a casa fica vazia. Então nós vamos expulsar os demônios e vamos também pregar o evangelho que salva. Amém? Nós vamos orar por salvação. Então, quando você expulsar um demônio, primeiro, não precisa ter medo. Amém? Por quê? Porque a autoridade é sua, é minha, é no nome nosso? Não, é no nome de Jesus. Por homem nenhum, irmãos, tem poder para expulsar demônios, a não ser que seja dado pelo nome de Jesus. Em meu nome vocês farão isso. Essa é a autoridade que vem do nome de Jesus. Então, quando você expulsar um demônio, não deixe a casa limpa só não, meu irmão. Viu? Convide ao Espírito Santo para que entre nessa casa. Porque aquele espírito que foi embora não terá mais autoridade para voltar. Amém? Porque a casa vai estar ocupada por aquele que é santo. Marcos 5, versos 12 e 13. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Marcos 5, 12 e 13. Ou seja, eles podem possuir seres humanos e podem possuir animais. Vocês se lembram qual foi na Bíblia a primeira possessão de um animal? Um de cada vez. A serpente, isso, irmã Silze. A serpente. Serpente foi possuída por Satanás e enganou a Eva. Adão foi enganado? Não, a Bíblia diz que Adão não foi enganado. Adão foi consciente. Consentiu. Vamos ver também outra possessão. Lucas 22 e 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes,
qual era do número dos 12. Ou seja, aqui o próprio Satanás, o próprio chefe, entrou em Judas. Quem era Judas? Um dos discípulos de Jesus. Ou seja, Satanás não brinca, viu, irmãos? Satanás não brinca. Porque tem hora que ele mesmo vai lá e faz o trabalho. Ele nem manda outro, né? Daquele ditado, né? Que é uma coisa bem feita, vai você e faça. Né? Tem hora que nem ele espera, ele vai, ele mesmo. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Por isso que a Bíblia diz as astutas ciladas do inimigo. Né? Imagina, irmão, se não fôssemos protegidos por Deus, se nós não orássemos, se nós não buscássemos a Deus, se nós deixássemos de temer ao Senhor, irmãos, misericórdia, misericórdia. A Bíblia também fala em Lucas 8 e verso número 2. Ela conta a história de Maria Madalena, que estava possessa por 7 demônios. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, do qual saíram 7 demônios. Olha que coisa, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado para não abrirmos brechas, para que o inimigo não se irande, irmãos. Lucas 8 e 27 nos diz assim: e quando desceu para a terra santa, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Olha a situação deste homem. Ele andava nu, andava como um maluco e não morava na cidade, mas morava no meio dos sepulcros. Nada. Tinha uma força sobrenatural esse homem. Nós vamos até falar um pouquinho sobre isso. Mas olha a situação desse homem aqui. Olha a situação deste homem. E nós também já, como eu disse para os irmãos, né? Presenciei lá todo mundo tentando amarrar o homem, né? Porque estava possesso, né? Quais são os efeitos da possessão? Pode ser loucura, pode ser força extrema, né? Uma coisa autodestrutiva. Pessoas se tornam autodestrutivas. Por quê? Porque o demônio quer cirandar com aquela pessoa. Então nós vamos ver algumas desses situações que os demônios causam nas pessoas. Marcos 5, do 2 a 5, nos diz assim: e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Por quê? Tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Olha que situação tenebrosa, né? Alguém poderia dizer: é só mais um louco. Não, meu irmão. Os demônios tomaram conta da vida desse homem. Ele estava possesso, a força dele era sobrenatural, que se alguém o prendia com grilhões, ele os despedaçava. Esse homem andava dia e noite, não se cansava, gritando. Olha que situação desse homem. E ainda se ferindo com pedras.
Situação terrível, terrível. É assim que os demônios fazem com as pessoas. E alguém pode falar, não, pastor, esse camarada aí tá louco, ele tem problemas mentais. Não, meu irmão. Por isso que nós precisamos, como eu já tenho falado várias vezes aqui na igreja, nós precisamos de uma coisa chamada, o que mesmo? Um dos dons espirituais? Discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Eu me lembro, eu cheguei na igreja, e eu era diácono da igreja, e havia uma mulher grávida no primeiro banco da igreja, e o Espírito do Senhor me disse assim, olha, ela está possessa, vai lá e repreende aquele demônio. A mulher não havia nem se manifestado nem nada. Eu cheguei na igreja, fui lá, sentei no banco do lado dela, e quando eu sentei do lado dela, o Espírito foi se manifestar. E eu disse, você está repreendida em nome de Jesus. Sai agora. A mulher ficou olhando assim para mim, espantada. Falei, você está liberta em nome de Jesus Cristo. Você pode falar comigo, eu estou liberta? E ela repetiu comigo, eu estou liberta em nome de Jesus. Meu irmão, nós precisamos de discernimento do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos. Por isso eu tenho insistido e falado com os irmãos, peça dons espirituais. Várias terças-feiras nós vemos repetindo, porque nós precisamos dos dons do meio da igreja, meu irmão. Meus irmãos, nós precisamos desses dons para não sermos enganados. E olha que situação terrível deste homem aqui, ó. Uma situação tão caótica, e faltava alguém que tivesse o discernimento do Espírito para ir lá, né, pastor Paulo? E repreender aquele demônio. Mas naquele dia ele se encontrou com um. Se encontrou com Jesus. E Jesus ali expulsou aqueles demônios. Marcos 1, 23, 25 nos diz assim: e estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus dizendo, cala-te e sai dele. Ou seja, Satanás também quer bater papo, né? Quer falar. Mas a Bíblia ensina você a entrevistar endemoniados, falar com demônios. Se ele é o pai da mentira, tudo que você perguntar para ele, o que ele vai fazer? Mentir. Então a Bíblia não ensina também entrevistar demônio, mas Jesus fala, cala-te e sai dele. Lembra também do apóstolo Paulo, quando ele passava pela rua da cidade, e aquela mulher todo dia, olha, eis aí os servos de Deus, né? Olha aí, ó. Viu? Até que um dia Paulo falou, olha, cansei desse demônio. Porque não era a mulher que falava na boca dela, né? Era o próprio demônio que falava através dela. E Paulo vai e repreende aquele espírito, e a Bíblia nos diz que era um espírito de adivinhação, né? E aquela mulher gerava lucro, né, para alguns homens da cidade, e eles ficaram muito bravos com Paulo, né? Porque Paulo deu prejuízo para eles, acabou com o ganha-pão deles, né? Quer dizer, uma mulher ali usada por Satanás, ali por demônios, e trazia ali dinheiro, né? Nós vemos hoje aí na cidade, nós vemos isso nos jornais. Crente não pode ler horóscopo. Se algum crente tem lido horóscopo, cuidado. Você está ouvindo a boca do demônio. Não leia horóscopo. Não leiam. De jeito nenhum. Viu? Coincide, pastor. É? Justamente isso. Viu? O demônio está ali pronto para matar, roubar e destruir. Ele é craque em enganar. Também, da mesma maneira que ele fala, ele também fecha a boca do homem. Marcos 9,17. E um da multidão respondeu e disse, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo.
Pastor, quer dizer que todo mundo tem um espírito demoníaco? Não. Mas este garoto aqui estava possesso por um espírito que deixava o menino mudo. Mudo. Não falava. Alguns anos atrás, em um bairro aqui da cidade, um pastor muito amigo meu, bem de idade, sofreu muito com uma pessoa que tinha um espírito de surdez. Mas o Espírito revelou para ele que aquela pessoa estava possessa. E aquele pastor entrou em uma batalha. E, em nome do Senhor, ele expulsou aquele demônio de surdez. E a pessoa ficou curada. Curada. Um demônio. Também cegueira. Cegueira e surdez. Mateus 12, 22. Trouxeram-lhe então o endemoniado cego e mudo. E de tal modo o curou que o cego, e o mudo falava e via. Ou seja, mais uma maneira de Satanás destruir as pessoas, né? Trazendo ali então cegueira e mudez. Também outra maneira, pessoas que sofrem convulsões. Toda pessoa que sofre convulsão? Não. Não, meu irmão. Tem pessoas que é caso clínico, né? Tem algum problema, né? Precisa de procurar um médico. Mas tem casos que são demoníacos. Lucas 9, 42. E quando vinha chegando o demônio, o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus o repreendeu, o espírito imundo, e curou o menino e entregou a seu pai. Então, todas essas referências, irmãos, são referências de pseudos doenças. Né? Por que pseudo? Porque são o quê? Possessões demoníacas. Quando a Bíblia falava sobre o espírito de enfermidade, não estava fazendo referência a um tipo de demônio, e sim a uma ação demoníaca que provoca uma enfermidade para aprisionar as pessoas. Ou seja, não era um caso de uma doença física mesmo, mas sim demônios aprisionando pessoas. Lucas 13, 11 também diz assim: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Ou seja, um demônio pegou aquela mulher e encurvou ela, fazia ela sofrer encurvada. Não era um problema de coluna que ela tinha, mas uma possessão demoníaca. E o Senhor foi lá e libertou essa mulher. As enfermidades nem sempre são possessão maligna. Às vezes trata-se de um problema da ordem física. E Jesus disse, Lucas 13 e 32, eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã. Ou seja, tem casos que são enfermidade e tem casos que são demônios. Agora, como distinguir? Como? Através do Espírito Santo. Só Ele pode nos revelar quando a diferença. Aqui há uma distinção entre doença e possessão demoníaca. Apesar dos poderes sobrenaturais, os demônios nada podem fazer diante do poder de Deus. Marcos 1, 25 e 26. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. Lucas 8, 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Que coisa, né?
Primeira carta de João, capítulo 5 e 18, nos diz assim: sabemos que de todo que aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não o toca. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que um verdadeiro servo de Deus, o maligno não pode tocar, não pode entrar nele. Agora, quando o crente vive pecando, não é porque tem o nome de crente, carrego a Bíblia embaixo do braço. Viu? Vocês já viram crentes caírem endemoniados? Carregando Bíblia. Mas por quê? Porque vive pecando. Não tem jeito, meu irmão. A nossa proteção é quando nós estamos na direção de Deus. Enquanto nós estamos andando com Ele, amém. Mas se não andarmos com Ele, não tem jeito. Certo? Além disso, nós recebemos autoridade para expulsá-los em nome de Jesus. Marcos 16, 17, que nos diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça deste. De graça recebeste, de graça dai. Eu gosto muito, que eu vou dar até uma paradinha aqui, de graça recebeste. De graça dai. Hoje em dia muitas pessoas já esqueceram disso, né? Mateus 10 e 8, perdão, esse versículo, viu? Mateus 10 e 8. Eu disse Mateus 16, 17, Mateus 10 e 18, perdão. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Ou seja, quantos pagaram aqui pelo Evangelho de Jesus nessa igreja? Graças a Deus aqui ninguém, né? Graças a Deus. E nós também pregamos o Evangelho de graça. Amém? Em Marcos 16, 17 nos diz assim: esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Ou seja, em nome de Jesus nós temos essa autoridade. E agora, para nós encerrarmos, nós vamos falar do maioral dos demônios. A Bíblia chama ele de Satanás, de diabo, de inimigo e de Belzebu. Satanás é o opositor, né? Diabo é aquele que, da palavra do original diablo, que faz contenda. Inimigo, já está declarado, né? E Belzebu, que é príncipe dos demônios. Ou seja, ele é o chefe dos demônios. Também como tentador, grande dragão, antiga serpente, pai da mentira, entre outros. Esses são os artigos aí dados para Satanás, né? Ele foi criado perfeito. Profeta Ezequiel 28 e verso de número 12 nos diz assim: o selo da simetria e a perfeição da sabedoria e da formosura. Olha como ele era descrito: o selo da simetria e a perfeição da sabedoria e da formosura. Um ser extremamente perfeito. Olhavam para ele e não conseguiam achar nenhum defeito nele. Ele era sábio, formoso, mas o seu orgulho levou a considerar-se igual a Deus. A criatura falou: olha, eu posso ser igual a Deus. Viu? Ele me fez assim, mas agora eu vou ser maior do que ele. E diz assim a palavra do Senhor, Isaías 14, 14: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Espera aí, eu sou assim? Então eu vou subir e vou ser semelhante a ele. Só que o que aconteceu em Isaías 14, 12:
Como caísse do céu a estrela da manhã, filha da alva. Ou seja, quis chegar lá no topo, mas Deus falou, aqui não. Esse lugar é meu, esse lugar é santo. Aqui é só para mim. Ou seja, Deus criou ele tão maravilhoso, tão esplendoroso, cheio de sabedoria, e ele falou, peraí, eu vou ser como Deus, vou subir mais, eu posso ir além, né? Não soube se colocar no lugar dele. E tem pessoas, com o mesmo orgulho, seres humanos aí, olha, irmãos, a gente é tão pequeno, mas tem gente querendo ser tão grande, não é nada. A Vulgata Latina emprega a palavra Lúcifer, o termo latino que significa portador de luz, para filho da alva, Ele foi expulso do céu com a legião de anjos que se rebelou contra ele. Apocalipse 12, versos 7 e 9. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Meu irmão, não tem como querer ser como Deus e manter, no seu lugar. Não tem como. E por que o diabo então fica tão bravo, tão furioso contra o ser humano? Porque ele sabe que os seus dias estão contados. Ele sabe. O modus operandi dos demônios e do seu maioral é a mentira, é o erro, é o engano. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2 e verso 11, nos diz assim: e por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Hoje, os homens preferem crer no quê? Na mentira. Na mentira. Por quê? Porque esse é o espírito que opera no meio dos homens. O espírito do erro, do engano, da mentira. Carta de 1 João, capítulo 4, verso de número 6, nos diz assim: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, aquele que professa que Jesus Cristo é Deus, esse é o espírito da verdade. Não é professar com palavra, Porque a Bíblia diz que até Satanás crê e vai além, e estremece. Ele crê e estremece. Olha, meu irmão, mesmo que ele ainda tentou tomar o lugar de Deus, Deus colocou ele abaixo, e ele sabe, olha, com Deus não tem jeito não. Ele é o maioral. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4, nos diz assim: mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, Satanás cegou, encobriu o entendimento das pessoas para que eles não reconheçam que Jesus Cristo é Deus. Ou seja, estes homens não reconhecem porque o seu Deus é Satanás. E eles não vão reconhecer a Jesus Cristo. Eles estão com seus olhos vedados. Agora,
como que consegue cair a venda? Quantos de nós não andávamos com essa venda, né? A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, tem uma coisa, quando o Senhor envia ali um homem cheio do Espírito Santo para falar com um eunuco que estava numa carruagem. Vocês lembram dessa história? Felipe foi lá, correndo do lado da carruagem, e disse assim: entende tu o que lês? Como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Não é isso? Como é que eles vão crer se não tem quem pregue? Por isso que lá Deus nos colocou no nosso trabalho, nas ruas, com os nossos vizinhos, para que nós possamos falar da verdade. E quando nós falamos da verdade, a verdade liberta. Viu? Só pregue, meu irmão. Desde que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A nossa função é pregar. Pregue. Se comprometa com o Evangelho de Jesus. A mentira é uma das características da natureza satânica. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. João 8,44. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui Jesus disse: a única coisa que Satanás é pai é da mentira. Olha, e que cada palavra dura que Jesus usou. Ele foi homicida desde o princípio. Que coisa terrível, né? Como o engano, ele começou suas atividades contra o ser humano. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizesse isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Gênesis, capítulo 3 e verso 13. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Segundo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11 e o verso de número 3. Ou seja, da mesma maneira que a serpente enganou Eva, Paulo temia que a serpente também pudesse enganar a igreja. É com essa arma que ele e seus agentes seduzem as pessoas. Apocalipse 12 e o verso número 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Ou seja, a arma de Satanás, o que é? É o engano, a mentira. E ele usa vários engodos. O que é um engodo? Eu, como pescador, eu sei muito bem o que é um engodo. Algo que atrai, né? Que chama a atenção. Para a gente pescar, a gente usa vários engodos, né? Usa-se minhoca falsa, uma minhoca de plástico, e o peixe vai lá e morde, porque o peixe acha que é algo comestível. E a mesma coisa é Satanás. Ele usa atrativos para enganar o homem. Para Eva ele disse: olha lá aquela fruta, olha como é bonita, né? Olha. E a mulher olhou e viu que era boa, agradável aos olhos. Complicado. Agora, irmãos, tem uma coisa: o poder de Deus é maior do que qualquer poder demoníaco. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó 1:12. Isso aqui está fazendo menção quando Satanás
disse: olha, Deus, o senhor tem visto aí teu servo Jó? Deus disse para Satanás: você tem visto meu servo Jó? Como ele é fiel e tal. Mas Satanás disse o que para ele? Mas também o senhor tem dado ele tantas coisas. Ou seja, Satanás, irmãos, tinha muito mais do que Jó. Não tinha, irmãos. Satanás era um anjo de luz. Toda força, todo poder, nós lemos como ele foi criado com sabedoria. Só que mesmo assim isso foi pouco para Satanás. Como foi pouco para Satanás isso, ele achou que para Jó tinha tudo. Olha, mas Deus disse para ele: vai lá e toca em tudo que Jó tem. Vai lá, pode ir. Ou seja, Satanás não tem autoridade para tocar em ninguém. Ele precisa de ter permissão para tocar em alguém. Ou seja, Deus está acima dele. E ele sabe e tem que reconhecer essa autoridade. Não tem como fugir. E disse o Senhor a Satanás: eis que está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Depois de ter tirado todos os bens, e visto que Jó não murmurou, Satanás vai lá e... não, mas tem mais uma coisa, Senhor. Olha, vamos deixar ele só... E o Senhor disse para ele: tá bom, pode ir. Vai lá, tira tudo. Só não tira a sua vida. E nós vimos o estado deplorável que Jó ficou. Porém, mesmo assim, Jó ainda não pecou. Amém? Satanás tinha de tudo e pecou, mas Jó perdeu tudo e se manteve fiel. Glória a Deus. Amém? Ser fiel até a morte, meus irmãos. Vamos fazer um esforço, irmãos. Vamos nos esforçar. Vamos lutar, irmãos, para entrarmos no céu, pela misericórdia de Deus. Jó perdeu tudo, ficou no zero, sem saúde, sem filhos, sem dinheiro, mas ele não pecou. Amém? Jesus venceu o diabo no início do seu ministério. Nós já falamos a semana passada, né? O que Jesus disse para ele? Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou. Eis que chegaram os anjos e o serviram. Mateus 4, 10 e 11. Primeira carta de João 3, verso número 8, nos diz assim: quem pratica o pecado é o diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus. Jesus tem poder. No nome de Jesus tem poder. Jesus venceu a Satanás. Ele foi tentado no deserto e venceu. Amém? E ele veio para desfazer as obras do diabo. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Atos 19, 15 nos diz assim: respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheça Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Uma certa vez, viram que Paulo estava expulsando os demônios e foram imitar. Mas o demônio conhece a Jesus e conhece os que são tementes a ele. E essas pessoas foram questionadas pelos demônios e depois ainda apanharam bastante. Ficou feia a situação, né? Porque foram expulsar em nome de Jesus, mas não conheciam a Jesus. E o diabo sabia disso, né? Os demônios sabiam disso. Eles conhecem a Jesus. Eis que clamavam dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Mateus 8 e 29. Ou seja, os demônios reconhecem quem é Jesus e a sua autoridade. Amém? Para nós encerrarmos, João 16 e 16. Jesus disse para Satanás: e do juízo, porque já desde o princípio, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo
está julgado. Ou seja, Satanás sabe que o tempo dele está curto. Do mesmo jeito que ele foi lançado do céu, ele vai ser lançado no lago de enxofre. Mateus 25, 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O lago de fogo não foi preparado para nós, irmãos. Não foi preparado para os homens. Foi preparado para os diabos e seus anjos. Porém, aqueles que não estiverem, o seu nome escrito no livro da vida, aqueles que estiverem à esquerda, também serão lançados no lago de enxofre. Satanás e os outros anjos escolheram a maldade e serão condenados para todo o sempre. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor e escolher temer a Deus. Satanás fez a sua escolha e levou ele à destruição. Que nós possamos escolher temer ao Senhor e servir a Ele todos os dias da nossa vida. Amém? Possamos estar à direita. Pai, graças te damos, ó Deus, por concluirmos esses estudos, ó Pai. Graças te damos por cada um, Senhor, que tem participado, e que o Senhor possa, meu Deus, fazer com que essa palavra gere em nós, ó Pai, um temor maior a Ti, ó Pai. Que gere em nós, ó Pai, verdadeiramente o desejo de Te servir por amor, ó Pai, porque o Senhor nos criou e o Senhor providenciou toda sorte de bênçãos para nós. Que nós possamos, ó Pai, Te honrar e Te servir, ó Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, ó Deus. Cuida, Senhor, de uma maneira especial de cada um de nós que temos aprendido, ó Pai. Que nós não venhamos ser apenas ouvintes, ó Pai, que ouvem e esquecem, mas que nós possamos guardar em nossos corações esta palavra e que essa palavra permaneça viva dentro de nós. Que o exemplo, ó Pai, de Lúcifer e dos anjos, ó Pai, que desobedeceram a Ti, seja latente em nossa mente e que nós possamos Te honrar e Te temer, ó Pai. Que nós possamos fazer, ó Pai, desta escolha um padrão para as nossas vidas, de temor ao Teu nome, de amar a Ti sobre todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e por fé Te agradecemos. Amém, Senhor.